Olá, eu sou o Shifu Danilo Cossenzo da Wen Kung Fu e esse aqui é o vídeo que cobre o episódio 7 da série Kung Fu. Começamos com a cena onde Nick confronta a Shifu Pei Lin a respeito das revelações feitas no episódio anterior. E aqui é um bom momento para falarmos mais a respeito da figura de um Shifu. Por definição, um Shifu é alguém que ensina técnicas e valores para seus alunos. Assim é esperado que ele saiba Kung Fu com um certo domínio técnico e também seja capaz de ensinar coisas como disciplina ou paciência. O que muitas vezes as pessoas esquecem é que um Shifu ou uma Shifu é um ser humano normal, portanto, imperfeito. Ele não é um ser humano iluminado que foi abençoado por um dragão e começou a dar aula de Kung Fu. Inclusive tem um vídeo falando sobre dragões aqui no canal, ó, o link aqui no card para você dar uma olhadinha depois. E já que eu interrompi o raciocínio, não esqueça de apertar o gostei para continuar apoiando os vídeos aqui do canal. Pronto, voltando. Assim, o Shifu é um ser humano normal, portanto, ele vai falhar em um ou mais aspectos da sua própria vida. Talvez a grande diferença é que um Shifu procura aprender com seus erros ao longo da jornada e depois compartilha isso com seus alunos. Mas no domingo de manhã, um Shifu fica na fila do pão junto com todo mundo. Na cena onde vemos Dylan visitando sua velha casa, descobrimos que ela e Pei Lin foram criadas na província de Guizhou. Essa província, que fica no sudoeste da China, é vizinha com o Yunnan, mas tem uma característica muito interessante. Guizhou comporta uma grande parte de duas minorias populacionais chinesas, os Miao e os Dong. É preciso lembrar que a maioria dos chineses são da etnia Han, e há registros de conflitos entre essa etnia e as duas outras etnias minoritárias. Como Guizhou é um local importante para a produção de alimentos, havia uma necessidade estratégica do Império Han dominar completamente aquela região, algo que não foi muito bem recebido pelas etnias locais. Durante as dinastias Ming e Qin, houveram muitos conflitos entre as tropas imperiais e as duas minorias étnicas. E por conta dessa animosidade entre esses grupos, foi muito natural que tanto os Miao quanto os Dong passaram a apoiar a Revolução Comunista de Mao, que se opunha ao governo Qin e também aos republicanos do Kuomintang. A situação com o tal Shifu Drake oferece a oportunidade de falarmos sobre algo que acontece, mas que raramente é falado no meio das artes marciais. A transformação de uma escola ou academia em uma espécie de culto, onde o professor é o dono da verdade absoluta. A visão de Kung Fu que eu ofereço aqui na Wen, por exemplo, é que o Kung Fu deve ser uma ferramenta para agregar valor para a vida do aluno. Se ele é um advogado, o Kung Fu vai ajudá-lo a ser um advogado melhor. Se ele é um vendedor, o Kung Fu deve ajudá-lo a ser um vendedor melhor e por aí vai. De forma alguma eu tenho todas as respostas, apesar de gostar de procurar por elas. É aí que está a grande ferramenta para descobrir se uma escola ou academia tem o perfil de um culto: fazer perguntas. Quem é o dono da verdade não gosta de ser questionado, mas quem busca a verdade sabe que perguntas são uma das certezas da vida, assim como pagar impostos e de que um dia vamos todos morrer. Na cena onde vemos Dylan e Pei Lin meninas, são usados dois termos muito interessantes: babá e mei mei. Babá nós já falamos por aqui anteriormente e significa papai. Já mei mei é utilizado por um irmão ou irmã mais velha para se referir especificamente a uma irmã mais nova. É mais ou menos em português como você chamar uma irmã mais nova de caçulinha. Seguindo, vamos encontrar Nick passando um tipo de pomada em seus machucados. Apesar da cena não deixar muito claro, existe a chance de ser um produto chamado Tiger Balm. O Tiger Balm nada mais é do que uma versão oriental do nosso Gelol. Levou uma cacetada? Passe Gelol. E segundo a tradição, essa pomada tem a função de desbloquear o Qi da região e permitir uma recuperação mais rápida do machucado. Quando começamos a ver a academia do Shifu Drake, logo no início da cena aparece a cabeça de um dragão. Essa cabeça é utilizada para executar a dança do dragão, que é uma dança tradicional chinesa também. E vale explicar que dança do leão é uma coisa, dança do dragão é outra bem diferente. Assim, animais mitológicos diferentes, danças diferentes. Na sequência, acontece a cena mais horrorosa da série até o momento. Nick entra na academia do Shifu Drake e não se apresenta. Sem ser convidada, ela entra no tatame e sem que ninguém peça, ela vai lá corrigir a Phoebe.
Para tentar te explicar o nível de absurdo que Nick fez, imagina que você é pai ou mãe e você está dentro da sua casa ensinando seu filho pequeno a andar, segurando pelas mãos dele. Aí do nada a Nick entra na sua casa, tira seu filho das suas mãos e ela passa a ensinar para ele como dar os primeiros passos. Super normal, né? O fato do Shifudrake não ser uma boa pessoa não dá o direito automático a Nick agir como agiu. Ainda mais porque ela foi treinada do jeito tradicional por uma Shifu diretamente no templo Shaolin. Então ela deveria saber como agir ao visitar outra escola ou Shifu. Existem diversas formas de explicar, mas não justificar o que Nick fez. Eu vou usar aqui só uma delas. Dentro da própria cena, Nick diz que treinou durante 3 anos no templo Shaolin de Yunnan. Mais ou menos por esse tempo de treino, ela seria alguém de nível intermediário no Kung Fu. Isso significa que ela é uma adolescente em termos de tempo de treino. E nós sabemos que a adolescência é uma fase de experimentos, acertos e erros. E aqui temos o exemplo de um erro da maneira de Nick encarar o seu Kung Fu. Uma das muitas formas que ela poderia ter agido diferente de maneira mais correta seria chegar na escola, se apresentar e pedir para conversar com o Shifudrake. A partir daí, fazendo as perguntas, expondo a situação que o irmão da Phoebe apresentou, ela saberia detectar se o Shifudrake estava envolvendo Phoebe numa situação tóxica ou não. Ainda durante a conversa entre Nick e Phoebe, vemos uma espécie de altar embaixo da cabeça do dragão. 3 elementos aqui chamam a atenção. Vamos falar sobre eles. Primeiro, o quadro de Bodhidharma. De acordo com a lenda, esse monge indiano foi o grande responsável por trazer o Kung Fu para a China. Como eu disse, isso é uma lenda, carecendo de fortes indícios históricos. Mas, independente disso, toda lenda tem seu valor. Segundo, há uma figura feminina sentada no altar. Trata-se de Guanyin, que é a deusa da misericórdia. Ela é bastante cultuada no Oriente, não apenas por praticantes de Kung Fu. Terceiro, há uma série de frutas e alimentos no altar, que são oferendas para as divindades e os ancestrais. Isso também é uma prática comum em escolas tradicionais de Kung Fu. Inclusive eu já falei sobre o significado de alguns desses alimentos em outro vídeo dessa série. Eu vou deixar aqui no card o link para que você possa ver isso depois. Mais à frente vamos descobrir que o Tsoi Hun nada mais é do que uma luta sem regras ou árbitros. Uma espécie de vale-tudo clandestino. E definitivamente isso não é Kung Fu. Os combates antigos passaram a evoluir ao longo dos anos, ganhando regras e equipamentos, tudo visando aumentar a segurança para que as pessoas possam praticar esse aspecto do Kung Fu e no dia seguinte possam seguir com suas vidas. No diálogo seguinte entre Pei Lin e Nick, a Shifu aborda um conceito muito importante. Para saber se um professor é bom, você não deveria olhar para as habilidades dele de Kung Fu, ou sequer para o tipo de coisa que ele fala e ensina. Você deveria olhar para você mesmo. Se após começar a treinar Kung Fu, você evoluiu como pessoa, significa que você encontrou um bom Shifu. Já caminhando para o final do episódio, Mei Li faz uma revelação a Nick e explica para ela a descendência direta que ela tem com a heroína lendária Lian Daiou. E nós já falamos sobre essa heroína fictícia também em outro vídeo, que eu vou deixar aqui no card para que você possa ver na sequência. E aqui fechamos mais um vídeo a respeito da série Kung Fu. Se você chegou até aqui, não esqueça de se inscrever no canal e também de apertar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Eu sou o Shifu Danilo Cossenzo da Wen Kung Fu e vejo você em nosso próximo vídeo. Até lá!